atuo como voluntário na Defesa Civil. Ok, Júlio, muito prazer. Quem é o próximo? Pode ser eu aqui. Márcio Fabiano Soares, sou de Nova Trento, também atuo há 1 ano na Defesa Civil de Nova Trento. Ok. Bom, me chamo Maiara Petri, sou da cidade de Feliz. Atualmente atuo como bombeira. Não tenho grande experiência na questão de defesa civil, então. Maiara, uma pergunta. A cidade de Feliz é onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso. Seja bem-vinda, Maiara. Obrigada. Bom, eu vou me apresentar. Estou ali na hora. Eu sou de Itajaí, correto? Sou formado em agricultura, no caso, e atualmente eu sou estudante de medicina e estudante de técnico em meio ambiente na Univale, aqui em Itajaí, e técnico em meio ambiente pelo Instituto Federal de Itajaí também. Sou natural de Itajaí e entendo questões de defesa civil por conta de algumas coisas ali da agricultura e da medicina também, né? De questões de desastre, psicologia de desastre, esse tipo de coisa. E é isso. Esse sou eu. Bem-vindo, David. O próximo? Bom, me chamo André Baumgratz, sou servidor da Defesa Civil de Blumenau. Ok, mas quem será o próximo? Eu me chamo Paulo Renan Ferreira, sou do Rio Grande do Sul. Trabalho na mesma instituição que a Maiara, ali como agente de defesa civil, onde a gente atua na atividade de bombeiro, na verdade. A gente não chega a fazer a atividade da defesa civil de modo geral. Então, a gente trabalha diretamente na parte de respostas em emergências. Ótimo. Seja bem-vindo, Paulo. O próximo? Eu sou André Lima, sou oficial do Exército, já trabalhei em Defesa Civil em vários lugares do país. Sou formado em Direito pela USP e Ciências Militares pela Academia Militar. Trabalho hoje em Curitiba e moro em Florianópolis. Todo final de semana estou indo procurando minha rotina. Seja bem-vindo, André. Obrigado, professor. Próximo. Bom, me chamo Felipe, eu sou daqui de Londrina, Paraná. Não tenho experiência nenhuma com defesa civil, apesar de ser voluntário há alguns anos já aqui na defesa, mas não tenho nenhuma experiência, nenhum contato ainda. Ok, seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, professora. Mais alguém? Consegue me ouvir? Estou ouvindo baixo, mas consigo. Meu nome é José Roberto e eu também moro na Cidade Feliz, sou colega da Maiara e do Renan. Seja bem-vindo, José. Inclusive, professora, eu e a Maiara, a gente está de plantão nesse exato momento. Então, se a senhora vê ausência na sala aí, é porque provavelmente saiu para o atendimento. Tranquilo, fiquem à vontade, tá? A aula fica gravada, depois vocês podem assistir se vocês precisarem sair. Próximo. Bom, professor, eu sou o Manuel. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô dirigindo aqui, estou escutando aqui no celular. Eu trabalho como técnico de segurança do trabalho e bombeiro civil, não tenho experiência com defesa civil. E sou aqui de Londrina, Paraná também, sou amigo do Felipe. Certo, seja bem-vindo, tá? Mais alguém? Todos já se apresentaram? Me escuta? Sim. Meu nome é Jonatas, eu sou do Rio de Janeiro, trabalho no município de Nova Iguaçu, Civil.
Tem só na área de defesa civil e bombeiro civil também. E eu termino de engenharia civil. Jonathan, qual a cidade do Rio de Janeiro que você falou? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Seja bem-vindo. Então, já atua na defesa civil, né, Jonathan? Sim, sim. Ok. Mais alguém? Acho que todos já se apresentaram, né? Pode falar, Leonardo. Meu nome é Leonardo, sou do Rio Grande do Sul, cidade de Portão. Sou técnico de segurança do trabalho, técnico de meio ambiente, faço engenharia da produção e agora estou fazendo aí o técnico de defesa civil. Atuo na área em partes, porque eu sou bombeiro voluntário aqui na cidade de Portão e trabalho na área da prevenção de incêndio hoje. Ok, seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Creio que todos se apresentaram, né? Pelo que eu estou vendo aqui, estamos em 16 na sala. Agora também... Opa, tá chegando mais alguém aqui. Oi, quem acabou de entrar na sala agora? Nós estamos fazendo uma rápida apresentação. Quem entrou agora na sala por último pode abrir a câmera ou o microfone, nos falar de onde é. Algum de vocês tem dificuldade de mexer aqui, achar onde é a câmera, onde é o áudio, para poder abrir ou levantar a mão se quiser falar alguma coisa? Você tem dificuldade aqui na plataforma ou é tranquilo para todos? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, Para mim, sem problemas. Ok. Então, agora eu também vou me apresentar para vocês, né, rapidamente. Eu sou a professora Flávia, eu sou professora aqui do IFC desde 2014. Eu sou enfermeira de formação e tenho mestrado, doutorado na área de ciências da saúde. Como enfermeira, já atuei por alguns anos na assistência, no atendimento pré-hospitalar, no SAMU, em hospitais, unidade de saúde, pronto atendimento. Então, eu tenho experiência em todos os níveis de atenção à saúde. E acabo falando um pouco sobre isso para vocês, porque uma atuação atuante na área da saúde como enfermeira, né, a gente acaba sempre associando, né, a saúde com o atendimento pré-hospitalar, e eu vejo que tem bastante pessoas aqui na sala que atuam como bombeiros em diversas cidades, e a gente precisa ter uma distinção, né, das atribuições de quem trabalha na saúde, de quem trabalha no corpo de bombeiros, em diferentes formas, se é bombeiro voluntário, se é bombeiro civil ou se é bombeiro militar, e de quem atua na defesa civil, né? São atribuições muito diferentes e, às vezes, a grande maioria das pessoas que acabam vindo para o curso técnico em defesa civil, a grande maioria deles são pessoas que atuam já no corpo de bombeiro. Então, por isso que eu faço sempre essa breve apresentação aqui para conhecer um pouco vocês, para poder saber quantos bombeiros nós temos aqui na sala estudando para ser técnico em defesa civil. E eu sei que na grande maioria das cidades, né, não temos equipes da defesa civil completas, formadas, nem todos os municípios estão estruturados para atuar em defesa civil, e em sua grande maioria quem acaba atuando é, sim, o próprio bombeiro. Mas a gente precisa fazer uma distinção sobre as atribuições de quem é da defesa civil e de quem atua no corpo de bombeiros. São diferentes, apesar de atuarem juntos, ok?
Mas nós vamos estar falando sobre isso nas outras aulas também. Hoje, especificamente, né, é o nosso primeiro dia de aula. Foi colocado para vocês aqui na plataforma, né, um vídeo de boas-vindas, falando um pouquinho como que vai acontecer as nossas aulas. A disciplina ela é dividida em 4 módulos. Nós não temos atividades durante esse período, né, esses 4 módulos. E nós vamos nos encontrar em uma determinada data para uma avaliação. E essa avaliação vai ser uma avaliação presencial, que geralmente eu costumo fazer uma revisão do conteúdo 1 hora antes, tipo 8 horas da manhã inicia a revisão e 9 horas a gente inicia a prova e vai até meio-dia. Então, nesse dia, né, essa avaliação ela consta com, em média, 20 questões que vocês precisam responder durante esse período. E a avaliação, ela consta todo o conteúdo dos 4 módulos. Então, eu oriento vocês sempre a assistir às aulas, participarem das aulas síncronas, porque vocês podem tirar dúvida aqui nesse momento, e não perder, né, a avaliação no dia que estiver agendado, tá? Porque se faltar avaliação, não tem outra data, outro dia para fazê-la. E se vocês assistirem às aulas, participarem aqui nas aulas síncronas, mas estarem o dia da avaliação, vão ter que repetir a disciplina e fazê-la novamente. Creio que a professora Cleonice já deva ter passado todas essas orientações para vocês, certo? Alguém tem dúvida com relação ao conteúdo e avaliação? Não, nenhuma dúvida. Tá, vocês têm acesso ali ao nosso plano de ensino. No nosso plano de ensino, ele aparece todas as datas. Eu vou compartilhar aqui novamente com vocês. Para que a gente consiga ser juntos, né? Aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Ok. Tá, então aqui. Aqui as nossas unidades, né? Aqui está estruturado com as datas, né? Abertura do encontro síncrono, leitura do plano de ensino, que é o que eu estou fazendo agora com vocês, análise do cronograma sugerido. A gente vai fazer uma introdução da disciplina hoje e organizar a nossa rotina de estudo. A partir daí, a professora deixou um vídeo. Todos conseguiram acessar a plataforma e acessar esse vídeo sobre a história da saúde pública no Brasil? Quando vocês entram lá na plataforma, aparece para vocês disponível o vídeo? Sim. Ok. Então, eu deixei esse vídeo para vocês assistirem. Esse vídeo ele conta um pouquinho, né, do processo histórico da saúde pública, desde 1960 até os dias atuais, até a criação do SUS. Eu só vou sair um pouquinho aqui para permitir o pessoal que está solicitando entrar na sala. Então, eu deixei esse vídeo que vocês assistam e entendam um pouquinho como que é esse processo histórico da saúde pública até os dias atuais. Acabei deixando também 2 leis, né, que é a Lei 8080 e a Lei 8.142, que são 2 leis bastante importantes para quem vai atuar na área da defesa civil e precisa conhecer um pouquinho como que funciona o processo de saúde, né? Então, são 2 leis de criação. É a Lei Orgânica de Saúde, né, que é a lei de criação do próprio SUS, e a Lei 8.142, que é a lei que fala sobre o gerenciamento dos recursos em saúde no SUS. E por que eu deixei essas 2 leis para vocês lerem? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a criação do SUS e como que se dá o gerenciamento dos recursos
que são disponibilizados para a saúde em âmbito nacional. É muito importante que vocês façam a leitura e conheçam um pouquinho sobre isso. Ela vai complementar o vídeo que a professora deixou disponível ali para vocês assistirem. Até porque, né, quem atua em defesa civil precisa ter um conhecimento sobre os recursos, né, que são disponibilizados para a saúde e até para planejar, junto com a Secretaria do seu município, quais ações podem ser destinadas, né, ou feitas conjuntamente com a saúde e a defesa civil municipal. Então, é muito importante que vocês conheçam, tá, essas duas leis. E aí nós estamos agora, nesse momento, na aula síncrona. A unidade 2, ela comporta também de um vídeo sobre políticas públicas, tá? Esse vídeo também está disponível no YouTube. Deixei um material de leitura. Creio que a unidade 2 vocês ainda não consigam acessá-la, porque só a partir da data que ela é aberta, né? E quem abre não sou eu, quem abre a aula é o próprio pessoal que cuida da plataforma. Então, eles vão abrindo cada disciplina de acordo com o que a gente vai terminando uma, já vai abrindo outra para que vocês tenham acesso. Então, todas as datas estão aqui. A gente tem aqui no dia 26/6 o início da unidade 3, que a gente vai falar sobre epidemiologia, alguns conceitos e definições epidemiologia dentro do sistema público de saúde e os sistemas de vigilância, que contempla vários sistemas de vigilância. Temos um texto para leitura e também no dia 26 a aula síncrona. E a atividade de aprendizagem está agendada aqui, ela vai acontecer somente no final. Depois a unidade 4, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de risco e desastres e sobre o Comitê Emergencial em Saúde. Deixei também um material para leitura. E nós teremos uma aula síncrona, que seria a nossa última aula síncrona no dia 5/7, tá? E nós vamos ter, então, atividade de aprendizagem. Eu só preciso confirmar com a professora Cleonice, mas isso a gente pode ir fazendo aí nas próximas aulas, qual é o dia que vocês virão para o campus para fazer a prova, a avaliação. Mas creio que seja nesse dia 5/7. Vou até olhar aqui no nosso calendário aqui para ver que dia que cai dia 5/7. Dia 5/7 cai num sábado. Bem provável que seja esse dia, tá? Que vocês vão vir para fazer a avaliação. Alguma dúvida com relação ao nosso plano de ensino? Professora. Oi, pode falar. Dia 7 a senhora coloca ali como aula síncrona, só que no dia 5 nós estaremos em aula presencial e a prova. Deixa eu ver aqui. Lá no final. Plano de ensino. Aqui as referências, avaliação. Atividade dia 5/7 não vai ser aula síncrona. A gente vai fazer a revisão do conteúdo, tá? 1 hora antes da prova. E vai ser atividade de aprendizagem, no mesmo dia 5. Mas está ali dia 5, estudo da unidade 4, texto para leitura, tudo no dia 5. Tá aqui, exatamente, no dia 5/7. Então, bem provável que a prova de vocês não vai ser no dia 5/7. Então, vai ser uma outra data. 4 e 5/7 já está marcado em Camboriú. Já está agendado? Já está agendado. Tá. Então, eu vou verificar com a professora Cleonice, porque daí eu vou precisar alterar essa data aqui, do dia 5/7, colocar esse material para vocês antes, para que vocês tenham tempo de fazer a leitura, né, assistir o vídeo e ter a aula síncrona antes do dia 5/7, porque dia 5/7 é o dia da avaliação, né, então vocês têm que ter acesso ao material antes. Tá? Mas aí eu vou verificar com a professora Cleonice qual a data que a gente pode colocar aqui. Então, vai ter essa alteração no plano de ensino que depois vai ser colocado aí novamente para vocês alterado com a data, tá? Mais alguma dúvida com relação ao plano de ensino? Tá?
Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Ok. Para mim, tranquilo. Ok. Então tá. Então, com relação a esse plano de ensino, eu vou verificar com a professora Cleonice se a gente tem alguma outra data, tá? Que daí a professora avisa vocês nas próximas aulas qual que vai ser o dia, altera o plano de ensino e coloca novamente ali no sistema com a data alterada. Vamos iniciar então, né, o início aqui da nossa disciplina, que a gente vai falar um pouquinho sobre a história da saúde pública. Dentro desse contexto da história da saúde pública, que o vídeo está disponível lá para vocês, a gente pode observar, né, vocês vão assistir o vídeo depois, mas a gente pode observar que a história, né, do contexto da saúde ela é marcada por muitas organizações administrativas, muitas normas, muitas leis, que de fato fizeram, né, que essa mudança histórica de 1930 até os dias atuais ela acontecesse. Então, a democratização da saúde ela foi fortalecida por meio, né, de movimentos da reforma sanitária, e a participação da comunidade teve um peso muito importante nesse contexto de movimento social e de reforma sanitária no Brasil. E foi por este motivo, né, da reforma sanitária que se viu a necessidade de se criar um plano de saúde onde as pessoas tivessem acesso, né, um sistema público de saúde onde todas as pessoas tivessem acesso à saúde. A gente vai ver que na década de 50, 60, né, poucas pessoas tinham acesso à saúde, as que tinham teriam que comprar por meio da carteira de trabalho que trabalhavam para que elas pudessem ter acesso à saúde, ou seja, mulheres, crianças, idosos, pessoas que não atuavam mais trabalhando, né, que não tinham uma vida ativa de trabalho, elas ficavam fora desse acesso. Então, foi por meio desse movimento, principalmente de mulheres, na década de 80 e 70 e 80, que os movimentos se fizeram presentes na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá no ano de 1986, reivindicavam o direito, né, a ter a saúde. Então, vocês vão poder ver isso muito nítido. Esse vídeo, ele apresenta um contexto, como eu falei, histórico desde 1930 até a gente chegar em 1990, que foi a criação, né, do SUS com a Lei 8080 de 1990. Por que foi nesse período? Né? Porque em 1988, com a criação da Constituinte, né, foi então colocado a saúde como direito de todos e dever do Estado mediante políticas públicas. Né? Então, foi por causa, né, da Constituição de 88, que foi então, e também da Conferência em 86, que deu um peso gigante para que a saúde passasse a ser um direito de todos e dever do Estado, tá? Então, vocês vão poder assistir o vídeo e confirmar, né, todas essas informações que a gente está conversando agora. Quando a gente verifica, né, a questão do tópico, dos próximos tópicos desta aula, a gente vai ver também, né, a reorganização do funcionamento desses serviços, né? A Lei 8080 ela vai dispor de ações que vão visar a proteção, a recuperação da saúde de todas as pessoas dentro, né, do sistema público de saúde, que tem diretrizes, onde dentro dessas diretrizes são contempladas, né, ações de promoção, proteção e recuperação da saúde para todas as pessoas. Então, essa lei, a 8080, ela é uma lei conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e a gente também, né, vai falar um pouquinho sobre esse sistema de gestão de recursos para a saúde no município, que é por meio da Lei 8.142. A Lei 8.142 ela também foi criada em 1990. Uma foi criada em setembro de 1990 e a outra foi criada em dezembro de 1990. Ela foi criada exatamente para que
a comunidade, a sociedade, as pessoas fizessem parte da gestão desse recurso que é disponibilizado para a saúde em todos os estados e municípios. E como que se dá, né, a participação e o gerenciamento desse recurso? Ela se dá por meio das conferências municipais que acontecem e onde são levantadas, né, todas as propostas de saúde do município e encaminhada para a Conferência Estadual de Saúde, até chegar à Conferência Nacional de Saúde. Como vocês viram, a 6ª Conferência Nacional de Saúde ela aconteceu lá em 1986. Então, foi por causa destas conferências que essas demandas da comunidade chegaram e em 1986 eles deliberaram que a saúde deveria ser um direito de todos e dever do Estado. E a partir daí, essas conferências seguem acontecendo a cada 4 anos. Então, todos os municípios possuem um conselho de saúde, né? Creio que seja de conhecimento de vocês, mas independente do estado, da cidade que você resida, que você mora, você precisa saber que no seu município existe um conselho de saúde. Esse conselho de saúde, geralmente, ele é paritário. Não é paritário. Ele é composto de 50% de membros da comunidade e os outros 50% é dividido entre gestores e pessoas que prestam serviços de saúde para o município. Ou seja, 50% dos membros que compõem esse conselho de saúde que definem para onde vão ser utilizados, né, os recursos que são oriundos da saúde do município. Então, 50% é a participação das pessoas que usam o SUS. Né? E todos nós usamos o SUS. Hoje não existe uma pessoa que diga, eu tenho um plano de saúde e eu não uso o SUS. Tá? O SUS ele tem um alcance de 100% do atendimento na saúde no país. Todas as pessoas utilizam o SUS. Né? Porque a água que nós bebemos, ela passa por um sistema de controle. Esse sistema de controle, para a qualidade da água que nós bebemos, para que nós não tenhamos doença, ela é feita por um setor específico da saúde, que é a vigilância sanitária. O alimento que a gente come, que a gente ingere quando a gente vai num restaurante, ele é controlado pela vigilância sanitária quando essas pessoas, esses profissionais atuam na fiscalização desses estabelecimentos. Então, todos nós hoje usamos, ou continuaremos usando, creio eu, né, por muitos anos, esse sistema. Tá? O Sistema Único de Saúde ele é um sistema modelo de outros países, inclusive. É um sistema muito bem estruturado, muito bem escrito, mas às vezes mal gerenciado pelos gestores. Existem algumas lacunas, algumas falhas, que eu não diria que é do sistema, mas sim da gestão deste sistema. E a gestão desse sistema se dá por meio, né, das pessoas que utilizam dentro dos municípios. Então, cada necessidade de saúde que o município tem, ou cada recurso que são destinados para a saúde do município, ela precisa passar por este Conselho de Saúde. Tá? O Conselho de Saúde é um órgão deliberativo, formalizador das políticas públicas. E, como eu falei anteriormente, 50% das pessoas que estão compondo esse conselho são usuários desse sistema. E os outros 50% são gestores e pessoas que prestam serviços para a saúde pública no município. Então, é muito importante que vocês conheçam e saibam como que funciona, né? E por isso existe essa Lei 8.142, que foi criada lá em 1990, logo após a criação da Lei 8080, para garantir que as pessoas pudessem também participar e gerenciar esse recurso. Tá? Então, se vocês hoje procurarem saber nos municípios que vocês atuam ou residem, quem faz parte desse conselho, quais as entidades compõem esse conselho, quantas pessoas participam ativamente deste conselho, é muito importante que vocês leiam também essa lei, tenham um pouco de conhecimento acerca
dessa gestão desse recurso que é passado por este conselho. Então, por isso que existem essas duas leis que são primordiais para que a saúde funcione dentro do município e automaticamente dentro do estado, né, e dentro do país. Até aí, tudo bem para vocês? Para mim, tudo claro. Eu sou um amante, né, do SUS, né? Então, para mim, tudo muito claro. Ok, David. Então, continuando aqui, né, um pouquinho mais sobre como que funciona, né, essa gestão do SUS, né, a gente vê, então, que ela dispõe, né, da participação da comunidade como um todo nesse gerenciamento, tá, que está relacionado aos recursos financeiros, e por isso, né, que essa gestão desse recurso, ela precisa, e todas as políticas públicas que são organizadas dentro do município, precisa passar por este conselho. Tá? É o conselho que delibera qual unidade básica de saúde, ou se o recurso vai ser utilizado para a construção de uma nova unidade, ampliação de uma nova unidade de saúde, compra de algum equipamento para a saúde. Então, vocês, enquanto estudantes hoje, né, técnicos em defesa civil, vocês precisam conhecer um pouquinho esse sistema para que vocês articulem as ações também com o serviço, né, de saúde, com a Secretaria de Saúde do município de vocês. E é muito importante que vocês, técnicos em defesa civil ou estudantes, né, do curso, ou até mesmo como voluntário, vocês possam participar dessas reuniões para vocês entenderem um pouco mais como que funciona esse gerenciamento desse recurso. E como que funciona para que esse recurso chegue até o município. Então, vocês hoje sabem que qualquer pessoa pode fazer parte desse conselho. Vocês precisam identificar dentro dos municípios de vocês onde atua esse conselho, quem compõe esse conselho, quais são as entidades que fazem parte desse conselho atualmente no município de vocês, quais são os dias da reunião deste conselho. Então, esse seria um primeiro passo para vocês, estudantes em defesa civil, seriam um pouco curiosos e buscarem dentro do município de vocês conhecer a atuação desse Conselho de Saúde, porque é nele que é deliberado todas as políticas públicas de saúde. E vocês, após formados e atuando como técnicos em defesa civil no município, vocês vão precisar articular ações de saúde junto, né, com a Secretaria de Saúde do município, para atuar conjuntamente numa situação, né, num desfecho de desastre, por exemplo. Na verdade, a defesa civil é muito articulada, né, com a questão da assistência social, mas principalmente com a Secretaria de Saúde do município. Então, vocês vão trabalhar muito junto com eles. E por isso vocês precisam entender como que funciona esse sistema, ok? A professora também deixou, né, um material ali que vocês podem ter acesso. Ele vai falar um pouquinho dos dispositivos que apontam, né, que estão apontados na Lei Orgânica de Saúde. Então, tem um material que eu deixei o link também ali na plataforma para vocês. No mais, né, aqui eu também deixei um outro link que fala sobre o Conselho de Saúde. Tá? Então, vocês podem entrar nesse link que vocês vão encontrar o material, que vocês vão confirmar, né, toda essa fala que nós estamos tendo aqui, da importância da atuação do Conselho dentro do município e o quanto vocês, estudantes, né, da Defesa Civil, precisam conhecer como que funciona esse sistema, esse Conselho e o gerenciamento dos recursos de saúde do município. Em sua grande maioria, dos municípios, na verdade, né, em sua grande maioria dos municípios, não tem defesa civil, né, ainda a gente, eu digo que a gente gatinha ainda nessa política pública, né. Tem municípios, principalmente os municípios mais do interior, que acaba não tendo esse profissional, né, técnico em defesa civil, e acaba quem atua, né, nas questões de desastre naquela região, caso aconteça alguma situação, é o próprio Corpo de Bombeiro, né? Então, a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiro acabam assumindo esse papel.
Então, nós temos ainda muitos anos pela frente para trabalhar para garantir que a profissão, né, do técnico de segurança do trabalho seja reconhecida. Acredito que tinha um projeto de lei que estava no Senado para ser aprovado, né, para regularizar, né, a profissão do técnico em defesa civil. Alguém tem alguma informação sobre esse projeto de lei? Se ele teve andamento, onde que ele está nesse momento? Vocês têm noção sobre isso? Algum de vocês que atuam na área da defesa civil? Agora eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês me ouvem? Alto e claro. Vocês estão sabendo alguma coisa sobre a regulamentação da profissão? Eu sim, um pouco só, porque assim, eu tô há pouco tempo, eu vou fazer 2 anos ainda de profissão, e eu cheguei aí num congresso que teve no município de Paracambi, aqui no Rio, onde a promotora Zilda de Petrópolis, ela está correndo atrás também sobre essa regulamentação da profissão, né? E da estrutura das defesas civis municipais também, né? Só que, assim, ainda está engatinhando, na verdade, pelo que eu vi. O projeto está bem, não tem nada muito certo ainda. Então, eu acredito que ainda vai demorar um tempo para chegar na... Tipo assim, a profissão, sim, está regulamentada, entendeu? Porque o curso é novo, né? O curso técnico. Sim. Não existe uma graduação específica também na área. As pós-graduações também são novas, então ainda está tudo muito engatinhando ainda. É porque a política nacional, né, da defesa civil, ela foi criada em 2012 e não se pensou, né, desde 2012 até então, de formar, né, pessoas. Esse processo de formação em técnico em defesa civil ele é muito, muito novo, né? Ele veio de 2020 para cá, que deu uma fortalecida. Em 2023, se eu não me engano, que foi entrado com esse projeto de lei para regulamentar a profissão do técnico em defesa civil. Eu estou saindo aqui para poder aceitar a sala aqui. Então, em 2023, né, que foi feita então, a criação desse projeto de lei para regulamentar, então, a profissão de vocês. Mas a gente vê que ainda, né, como eu falei, a gente gatinha nesse sentido. E, se eu não me engano, eram 2 PLs, uma em 2022 e outra em 2023. E como eu falei para vocês, a gente gatinha ainda. Tem muitos municípios que não têm esse profissional. Em sua grande maioria dos municípios não temos esse profissional. Né? E acaba quem atua é sempre o pessoal, né, do bombeiro militar, bombeiro civil, bombeiro voluntário, que acaba atuando quando ocorre alguma situação, né, de desastre. Então, como tudo isso é muito novo, muitas adequações ainda possivelmente serão feitas quando for regulamentada a profissão de vocês. Né? Mas há alguns municípios que já têm a equipe, né, de defesa civil, que já tem pelo menos o técnico em defesa civil, vocês precisam entender, né, a necessidade de atuar em conjunto com a Secretaria de Saúde e também com a Secretaria de Assistência Social do município. São 3 secretarias que elas caminham junto, tá? Para que as ações, né, num caso de desastre, elas possam ser articuladas e possam uma resposta rápida e mais efetiva para a comunidade. Tudo bem até aí, gente? Professora? Oi. Eu levantei aqui o braço aqui, né? É o seguinte, esse projeto de lei, o 3353/2023, do deputado Pedro Gzai, né, do PT de Santa Catarina, que ele ficou, infelizmente, está parado, né, esse projeto está parado na mesa da Comissão de Trabalho. Ele está lá desde 2 de agosto de 2023. Foi no mês de agosto e ficou lá do dia 2 em diante. Então, não seguiu. Ainda está lá na Comissão de Trabalho, não foi dado como prioridade. Então, outros projetos passaram à frente e acabou sendo esquecido. Mas é interessante o que a senhora falou
Existe um estudo que o CEMADEM fez, fazendo o CEMADEM junto com o Tribunal de Contas da União, fazendo uma análise de todas as defesas civis do Brasil, né, fazendo um diagnóstico. E é triste, algumas defesas, nessa pesquisa, inclusive eu acho que eu posso até disponibilizar depois, fez um diagnóstico de defesa civil que não tem nenhuma viatura, não tem telefone, que não tem computador, e infelizmente também é muito associado o técnico de defesa civil, o representante de defesa civil em pequenos municípios é associado ao prefeito, à prefeitura, né? Então a figura comissionada que não tem uma bagagem técnica, que não tem uma bagagem, uma expertise, né? Que é fundamental durante os desastres naturais. É preciso urgente quebrar esse vínculo político com o vínculo técnico. E aí cresce a importância da regulamentação do técnico de defesa civil. É muito importante essa sua fala. É o André, né, que falou, né? Exato, professor. É porque eu tenho até com 2 contas aí, porque pelo computador eu não consigo falar, eu tenho que abrir pelo celular para poder falar. Tranquilo, André. Mas é muito importante que eu falo, André, porque a gente só vai realmente... O André levantou a mão de novo. Quer falar mais alguma coisa? Não? Não, é outro André. É outro André. André, perdão, então. Eu acabei baixando a mão aqui achando que era o mesmo André. Pode falar. É só a respeito da regulamentação para Santa Catarina, pelo menos, no nosso último encontro presencial, a Cleonice nos posicionou que há algum movimento via Ministério Público para que se peça uma formação mínima nas defesas civis municipais do Estado, mas aí sem força de lei. Existe sim esse movimento, André, porém, como não está em lei, né, como você mesmo colocou, né, sem força de lei, possivelmente não será atendido a nível de Santa Catarina. Eles não têm como atuar, né, porque o Ministério Público ele não tem essa atribuição. A atribuição do Ministério Público é outra, de fazer a denúncia, solicitar, e eles vão dar uma resposta, né, baseada judicialmente, mas eles não têm poder sobre isso, né? Então, realmente, a única forma de mudar essa realidade é por meio do projeto de lei aprovado, né, passado pelo Senado e sancionado pelo presidente. Seria muito importante também que, se vocês tivessem contato com esse deputado que propôs o projeto de lei, que vocês pudessem buscar assessoria dele, e talvez conversar com alguém da assessoria, verificar quando que ele vai estar. Ele faz visita direto no estado, né, em várias cidades do estado, buscar saber quando que ele vai estar na cidade, no município de vocês, e quem sabe tentar agendar uma reunião para falar sobre isso, né? Eu sei que vocês são estudantes, mas se vocês pretendem atuar nessa área da defesa civil, vocês também já podem ir articulando essas ações, e quem sabe, né, mudar mesmo iniciante, vocês podem tentar uma conversa, um diálogo, para tentar fazer com que esse projeto de lei ele saia lá da mesa e que ele siga as próximas etapas para ser sancionado, né? Então, eu não sei se vocês têm contato com esse deputado ou não, mas seria uma ideia, né, vocês já se anteciparem e conversarem sobre isso. Eu tenho certeza que outras pessoas também já estão, né, tentando articular. Existem muitos movimentos dentro do estado de Santa Catarina que solicita veementemente, né, que essa profissão seja regulamentada, exatamente para reduzir, né, a fala, né, do André anterior ali, que esses cargos acabam sendo definidos como cargo político e não como cargos técnicos. E isso é um grande prejuízo para a defesa civil, para as pessoas, para a comunidade, porque ter pessoas assumindo esse cargo sem uma qualificação profissional, sem, no mínimo, conhecer, né, um pouco sobre defesa civil, é meio que colocar o município, né, jogar o município no colo de alguém que não sabe atuar. E na hora de um desastre, né, mais do que vocês, são essenciais estarem preparados,
e capacitados para atuarem. Então, exige-se e deve-se exigir, né, uma formação técnica específica. Mas não acredito, sinceramente, André, que o Ministério Público consiga atuar nesse sentido. Mas verdade, pode falar. Na verdade, o Ministério Público foi gerado um relatório, gerou um relatório que foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, solicitando que os municípios, com urgência, né, começassem a fazer a contratação de profissionais técnicos na área de defesa civil. Esse relatório foi fundamento para que, por exemplo, cidades como Lages e Santa Catarina abrissem concurso para técnico em defesa civil. E aí espera-se que outros municípios também possam aderir também a isso. Quanto à regulamentação, a regulamentação de qualquer profissão, ela sempre é nível federal. Por mais que o Estado se mobilize, a regulamentação só é nível federal, a legislação típica federal. E cabe ao Estado fazer o que... Aliás, cabe aos municípios fazer o que Lages fez, né? Abrir concurso, conta própria, independente de ser regulado ou não. Regulamentado ou não. Sim, sim. A minha fala é no sentido... Eu não sei quem foi que falou agora por último, não recordo o nome. André Lima. André, vou chamar de Lima, né? Para não confundir com o outro André, tá só Lima. Isso, então, Lima. A minha fala é no sentido, né, de o projeto de lei ter sido proposto por um deputado de Santa Catarina, vocês, né, que atuam na Defesa Civil em Santa Catarina, nos municípios catarinenses, se tiver como dialogar com esse deputado, logicamente que ele sabe da importância disso, mas para dar uma impulsionada realmente, né? Porque ele propôs o projeto de lei, ele vai ter que chegar lá, ele vai ter que defender, né? E com certeza só vai ser aprovado se todos acordarem e forem favorável à defesa dele. Mas é nesse sentido, né? Infelizmente, não depende só do deputado, né? Depende de um número de votos expressivos para que o projeto de lei seja aprovado. E sim, tem municípios que já estão abrindo concurso público, né? O município de Lages, tem outros também, não só Lages, que já abriu concurso público. Mas não havendo uma obrigatoriedade, né, uma lei que exija, os municípios não se adequam, né? Agora, se tem uma lei, né, um projeto de lei aprovado, os municípios são obrigados a se adequarem, né? Então, eu não entendo como, né, que essa pressão possa ser dada dentro de um município para que o gestor entenda da necessidade, né? Como você mesmo comentou anteriormente, é muito melhor não ter o profissional qualificado, é muito melhor não ter, porque eu utilizo qualquer pessoa sem formação nenhuma como cargo político. Então, não vejo como algo positivo para o município se adequar e abrir concurso público, que é uma vaga menos que ele perde de cargo comissionado de alguém que vai estar trabalhando para o prefeito do município, né? Mas, né, são questões, né, que a gente trata aqui na aula de saúde pública exatamente para fazer vocês pensarem um pouquinho, né, sobre a importância de estarem articulados, de conhecerem o projeto de lei, de saber quem é o deputado que propôs esse projeto, de tentar articular com ele a viabilidade, né, de uma conversa para tentar impulsionar que esse processo ele ande e siga para o Senado, né, é nesse sentido. Entender saúde e política pública, né, é uma discussão que a gente vai fazer nas nossas aulas o tempo inteiro, né, e eu vou estar sempre instigando vocês, né, a estarem atentos nos projetos de lei municipal e estadual, né, para que vocês possam conhecer, né, e de alguma forma tentar, já como estudante, viabilizar que alguma coisa aconteça dentro do município. O Jonathan levantou a mão. Tem falado bastante aí da questão de cargo político, né, de ser técnico ou não.
aqui no município de Nova Iguaçu, a gente temos esse problema, né? Porque somos todos cargos políticos na Defesa Civil de Nova Iguaçu. Só que o nosso secretário, ele tem carta branca do prefeito para ele mexer na equipe do jeito que ele quiser. Ele já tem mais de 15 anos de experiência, né, na questão de defesa civil, porque ele é coronel do bombeiro e já trabalhou em algumas defesas civis antes. A nossa equipe lá, eu não, porque eu sou recente, mas a nossa equipe lá já está indo para 9 anos junto no mesmo município, mesmo sendo cargo comissionado, entendeu? Talvez tenha sido um jeito do prefeito alinhar as questões da defesa civil, mas sem abrir um concurso, entendeu? Ele manteve a mesma equipe durante muito tempo, então a equipe é capacitada, ela trabalha da forma que tem que trabalhar, mas a qualquer momento a gente também pode acabar, numa eventual troca de prefeito de outro partido, a gente pode acabar caindo, né? E foram 8 anos de um mandato, e aí o prefeito saiu e colocou o candidato dele e a gente continuou. Aí a gente tem mais 3 anos, 4 anos pela frente, mas a gente fica nessa iminência de não sabe se a gente vai ou não vai sair. E todo mundo trabalha muito bem, só que ninguém é eventualmente um servidor mesmo do município, somos todos cargos. Entendeu? A gente tem corrido bastante atrás dessa questão da regulamentação, só que o Ministério Público tem ajudado bastante a gente, como eu falei, da promotora Zilda do Ministério Público, ela tem corrido bastante atrás, só que não é lei. Então, por que o prefeito vai fazer alguma coisa se ele não é obrigado a fazer? Entendeu? É exatamente isso. A gente fica muito vendido nessa situação. Mesmo nós querendo fazer o correto, né? Mas a gente não consegue 100%. Sim, é exatamente isso. Logicamente que deve haver pessoas, né, muito comprometidas com a defesa civil dentro dos municípios, assumindo cargos comissionados, creio eu que sim, tenha. Mas a gente não deve aceitar, né, viver nesse formato, digamos assim. A gente não pode aceitar que seja desta forma, né, que o cargo seja um cargo político. Né? A gente precisa profissionalizar, né, os municípios. E profissionalizar é garantindo por meio, né, da profissão de técnico em defesa civil, por meio de concurso público, que todos os municípios do país façam concurso público e tenham na sua equipe pessoas técnicas atuando na área da defesa civil. Esse é o certo, né? Independente do comprometimento, né, de cada um. Como você mesmo mencionou aqui, a pessoa já está há mais de 15 anos, tem grande experiência, né? Trabalhou, atuou em outras defesas civis de municípios e é um profissional com formação bomberil, mas como eu falei no início da aula aqui, são coisas diferentes, são distintas. A atuação da defesa civil ela é diferente da atuação do bombeiro, ela é completamente diferente. Né? Por mais que a pessoa atue como bombeiro, quando ela se forma técnico em defesa civil, que ela vai para um município estruturado, ela vai precisar adequar ao município as suas atribuições de técnico em defesa civil e não mais a de bombeiro. Né? Então, às vezes, a pessoa acaba até se confundindo, né? Quem trabalha no corpo de bombeiro e atua também na defesa civil acaba, às vezes, confundindo as atribuições e fazendo as duas coisas no mesmo contexto. Mas são profissões diferentes, né? Atuações diferentes, atribuições diferentes. E a gente precisa, né, correr atrás, de fato, para garantir que as políticas públicas sejam efetivas dentro do município. Uma delas é a gente garantir que profissionais capacitados e técnicos em defesa civil atuem no município. Independente se é concurso público, processo seletivo, daí cada município vai ver a melhor forma de contratação, né? Mas precisa ter a formação técnica. Essa é a luta, né, de quem atua hoje na defesa civil. Garantir que todos os municípios estejam adequados com profissionais capacitados. Foi pensando exatamente nisso que eu cheguei até o curso técnico, entendeu? Porque eu entrei e falei assim, eu quero me capacitar na área, e comecei a pesquisar, entendeu? Foi assim que eu cheguei até o curso técnico em defesa civil. Como eu entrei na parte de vistoria, de imóvel, de engenharia, por eu fazer a graduação de engenharia.
E aí foi quando eu descobri o mundo da defesa civil e é onde eu fui procurar me capacitar na área para, entendeu? Procurar um concurso público. Já até prestei concurso público para os municípios de Paraty e para Macaé, só que infelizmente eu não consegui aprovação no concurso. Mas estou procurando sair para um município onde tem uma estrutura melhor, entendeu? Da questão de defesa civil. Sim. E sair desse contexto, né, de a gente ter que ficar sempre sentado no colo de alguém esperando que o prefeito ganhe a eleição para a gente continuar a ter o nosso trabalho, né? Essa instabilidade profissional, ela dificulta bastante a atuação, atrapalha. Mas, gente, é muito importante, né, que a gente faça essa discussão e que essa discussão seja uma discussão propositiva, né, e reflexiva para que a gente possa entender um pouquinho, né, da importância da atuação do técnico dentro do município. Né? E uma das coisas, né, como bem falado aqui, é a gente tentar regulamentar a profissão e assim os municípios se adequarem a profissionais técnicos. Uma vez que isso acontece, esse profissional técnico, ele tendo essa formação, ele vai saber onde chegar. Ele vai saber fazer o seu planejamento em defesa civil, articulado com os outros setores do município. Ele vai conseguir atuar de uma forma mais planejada, né, para tentar reduzir esses danos, principalmente para a comunidade, porque quem mais sofre, quem mais padece quando ocorre um desastre é a população. Né? Em sua grande maioria, muitos perdem casa, ficam desabrigados, perdem seus animais de estimação, têm suas casas né, inundadas ou até soterradas, né? Então, ter um profissional com uma formação técnica articulado e planejado com as secretarias dentro do município é fundamental para a gente garantir, né, que a defesa civil seja uma defesa civil municipal efetiva. Tá? Então, conhecer um pouquinho a legislação do SUS, já entender essa articulação com o serviço de saúde, a importância, né, dos recursos que são destinados para o município e também propor, né, projetos para que seja articulado a defesa civil com a saúde. Existem várias propostas de projetos dentro de municípios que a própria defesa civil muitas vezes nem tem recurso, não tem custo, mas ela consegue articular por meio do voluntariado, porque numa hora de situação de desastre, você consegue chamar esses voluntários para atuar, né? E não tem custo nenhum para o município. Então, são várias estratégias que podem ser utilizadas, né? E para isso, vocês precisam ter esse conhecimento técnico. E não é qualquer profissional, né, que é o que o prefeito coloca lá, que vai ter esse conhecimento, entendem? O caso aqui de Londrina também, a Guarda Municipal que cuida da Defesa Civil. Eles têm 6 agentes que são da defesa, que são guardas municipais, fazem aquele curso, acho que tem no site da prefeitura, sobre defesa civil, e não é um pessoal que tem um técnico de segurança, um bombeiro civil, alguém que tem um conhecimento de prevenção. Até nós tivemos aqui conversa com o prefeito, que foi eleito recente, sobre essa questão da mudança da defesa civil. Porém, ele acabou continuou a guarda municipal e um pessoal que não tem um conhecimento próprio. Até a busca pro conhecimento aqui do curso foi por conta do Manuel, né, que ele comentou comigo do curso, e aí tentei, né, a vaga, justamente para a gente poder ter uma qualificação melhor aqui também, né? Não que nós vamos agora atuar como defesa, mas por questão até do grupo que a gente faz parte aqui, de voluntariado, para poder estar auxiliando de uma maneira melhor. Até porque voluntariado aqui também da defesa, eu não sei se funciona. Faz anos que eu sou voluntário, nunca fui chamado. E aqui também a gente não tem tantos desastres assim como... Desastres não, mas situações igual em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que, né, acontecem às vezes com mais frequência em desastres naturais do que
aqui na região do Paraná. Sim. Entendo. Mas, gente, então, assim, basicamente, né, o nosso encontro de hoje era para a gente se conhecer, falar um pouquinho, né, sobre o nosso conteúdo do primeiro tópico de aula. Oriento vocês a assistirem o vídeo, darem uma olhada no material que a professora colocou ali sobre, né, os conselhos, dar uma olhadinha nas duas leis, né, 8080 e 8.142, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o SUS. E aí a gente se encontra, né, o nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira. Tá? Eu aguardo vocês daí para a gente seguir com a aula síncrona, ok? Tudo bem para vocês? Professora. Tudo certo. Então tá. Ok. Vou parar a gravação aqui e depois eu disponibilizo o link da aula para vocês lá no SIGA e todos vocês vão receber. E eu também coloco lá, na plataforma eu não consigo colocar porque eu não tenho acesso, mas eu consigo enviar via SIGA, tá?